salve aos estudantes do projeto Era Uma Vez Brasil. Aqui nós falaremos sobre os povos originários e a colonização portuguesa e esse processo de transformação desta para com os primeiros. É preciso que nós tragamos à luz o modo de vida, o modelo de sociedade e a forma de organização sociopolítica, juntamente com as práticas e cultos que nós, povos indígenas, povos originários, tínhamos desde os primórdios. Tínhamos um jeito próprio de nos organizarmos, principalmente na relação com o pajé, com o cacique, com as demais lideranças, na divisão de atividades entre as mulheres, entre os homens e também no processo de formação das crianças. Quando a coroa portuguesa chega aqui, ela nos traz uma obrigatoriedade de culto e de língua que ocasionaram uma desconstrução social, uma vez que nós fomos obrigados a abandonar nossa língua materna e a partir daí falarmos o português como língua oficial. E deixarmos também de lado nossas práticas culturais e ritualísticas, voltadas para a natureza, que para nós ela é sagrada, e assim nós adorarmos, nós seguirmos o cristianismo, consequentemente o catolicismo, como religião oficial. Dentro disso, nesse processo de desconstrução social, houvera uma escravidão e uma morte, pelo fato de nós não nos adequarmos e também não aderirmos àquilo que a coroa sugerira. E diante disso, muitos dos nossos foram assassinados, foram perseguidos, foram mortos pelo fato de se colocarem contra esse princípio, uma vez que fere diretamente o nosso modo de ser, de ver, nossa cosmovisão diante desse processo. As transformações que a coroa portuguesa trouxera para nós impactou diretamente na nossa organização social, que é pautada sempre na coletividade até hoje, onde não é uma pirâmide, mas existe uma horizontalidade no diálogo, nas construções e também nas decisões dentro do próprio território. Essa organização social, que ela é também cultural, ela desenvolve também no processo de formação dos guerreiros, a partir das futuras gerações. Nós acreditamos que as crianças, os jovens, é quem darão essa continuidade a esse processo de luta. Diante disso, com esse princípio de coletividade, depois de que a coroa portuguesa nos colonizara, hoje há um hibridismo religioso, onde não há puramente uma religiosidade indígena ou puramente uma relação com o catolicismo. Ambas se misturam, se concentram, assim também como algumas práticas afrodescendentes, e a partir daí geraram o que nós chamamos de também cultura brasileira. A educação indígena, por outro lado, ela vem justamente englobar, vem trazer todos esses aspectos, esses fatores, e a partir daí formar tanto para o próprio território, como também para a sociedade não indígena, para que o nosso jovem, a nossa criança, seja fruto dessa construção de nossos povos e possa valer sim a história e o sangue derramado por tantos guerreiros que se doaram, se entregaram a esse processo. Diante disso, precisamos falar, diante desses processos de transformações, da descolonização e da continuidade da luta. A colonização ela está muito enraizada hoje ainda nos povos indígenas. Nós precisamos, aos poucos, desconstruir para construir a partir do nosso modo de ver e de pensar, trazendo uma nova cosmovisão. Essa continuidade da luta ela se dá a cada momento. Hoje, não mais por meio de armas, mas sim por meio do conhecimento. É preciso que nós estejamos inteirados das leis, principalmente do que reza a Constituição da República Federativa do Brasil, que defende e garante sim os direitos dos povos originários e que nós possamos fazer essa garantia e essa manutenção desses direitos, uma vez que, diante do sistema político e da conjuntura política atual, nós, povos indígenas, estamos sendo cada vez mais ameaçados. E, uma vez que fomos colonizados há tantos séculos atrás, esse processo hoje ele não é diferente. Então precisamos resistir para poder existir, trazendo sempre a nossa historicidade, a nossa cultura, a nossa espiritualidade, que é um eixo transversal e que a própria natureza nos fortalece, também com a força encantada e com as divindades que nós temos, para que assim nós possamos dar continuidade, sim, possamos vencer os inimigos, vencer a colonização, que ela é também muito nítida na cabeça de algumas pessoas, principalmente pelos estereótipos. Então que isso desperte em nós que sejamos também indigenistas, a cultura indígena ela é de todos nós brasileiros, e que assim nós possamos abraçar essa causa, avançarmos juntos e sigamos em frente. Um abraço a todos.